Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim falar sobre Powerless. Ele é um lançamento recente aqui no Brasil e eu só li ele, confesso, porque eu vi vários edits no TikTok dizendo que ele era perfeito, que ele era maravilhoso, que ele era... tinha elementos de jogos vorazes e eu vi frases e eu vi cenas e eu falei, eu preciso ler este livro, porque ele provavelmente vai ser o meu novo vício literário. E ele não foi. Mas antes de eu contar com detalhes o porquê, eu vou explicar um pouquinho da história. No mundo de Powerless, a gente vai acompanhar a Paige. A Paige, ela é uma menina normal, comum, em um país, em um reino onde pessoas com poderes são vistas como as únicas merecedoras de viverem naquele reino, de estarem vivas. Porém, ela perdeu o pai quando ela tinha 11 anos, então desde então passou a viver nas ruas e ela vive como uma ladra, junto com a amiga dela. A amiga dela ela é uma costureira. E elas meio que se ajudaram ali, se encontraram ali na rua e desde então se ajudam muito a Paige roubando, seja tecidos ou seja dinheiro em si, para elas conseguirem sobreviver. E a amiga dela, que é a Dena, ela, com esses tecidos que a Paige consegue roubar, ela acaba costurando roupas também para vender, para ajudar no sustento delas. Mas enfim, a Paige, ela, por conta dela não ter poderes, ela foi treinada pelo pai a se camuflar ali naquela sociedade, fingindo que ela tem poderes. Então, assim, os poderes que regem que existem nesse reino são poderes como invisibilidade, força, leitura de mentes, que mais? Tem a telecinese, tem metamorfos. Então, assim, vários mesmo. E esses são, né, os considerados os maiores, a elite, eles são chamados de elite. E os mundanos são aqueles que têm poderes mais, assim, simplesinhos. Então, por exemplo, a Paige, ela diz que ela tem um poder psíquico. Então, assim, ela sabe meio que ali, leitura de mão, sabe? Prever não o futuro, mas ela sabe, assim, alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa. Então ela tem esse poder, assim, que aqui no nosso mundo a gente trataria como um misticismo, né? E ela tá ali tentando sobreviver neste mundo, até que ela encontra um dos filhos do rei, que ele faz parte da guarda real, e ele é meio que o chefe da guarda, assim. Ele tá treinando, na verdade, né, pra ser o chefe da guarda. Meio que ali o protetor do rei, sabe? E no primeiro momento ela não reconhece ele, ela não sabe quem ele é. Até porque o reinado aqui, eles não têm essa questão de muito contato com o povo. Então as pessoas, ela sabe quem é o rei, mas assim, os filhos, eles não se passar, dependendo de quem for, né, não conhece porque nunca viu. Então ela acaba roubando ele. Só que logo em seguida ele entra numa luta, ele acaba sendo atacado por alguns bandidos também e por um silenciador. O que é o silenciador? O silenciador é uma pessoa que tem o poder de silenciar o poder de outras pessoas. Então, e basicamente enfraquecer e etc. Então, na presença de um silenciador, aquela outra elite ou aquele mundano acaba perdendo seus poderes e aí pode ficar extremamente vulnerável, pode morrer e etc. E a Paige, por não ter poder, então ela é imune ao poder do silenciador. E ela vê aquela cena, ela vê uma injustiça acontecendo e ela acaba ajudando o filho do rei, sem saber que ele é filho do rei, mas ela acaba ajudando e ela acaba, por ter um treinamento também que ela recebeu do pai, ela acaba conseguindo lutar com todos esses caras e ainda bater, quase matar o silenciador. Ela, depois disso, fica muito famosa, né? Muito famosa ali onde ela vive, que é a parte pobre do reino. Todo mundo, ela assim, fica completamente aclamada pelo público. E onde entra Jogos Vorazes nisso? Jogos Vorazes entra na questão de que durante, como eu falei, né, quem não tem poderes ou é morto ou é expulso do reino.
Então, durante muitos anos, o reinado deste rei atual foi caçar e capturar as pessoas que são comuns, né? Pessoas que não têm poderes, e expulsá-las do reino. O primeiro momento ele expulsou do reino, num segundo momento, ele começou a matá-las. Por quê? Porque os médicos do rei começaram a espalhar a notícia de que as pessoas comuns continham uma doença de enfraquecer a elite. Então, viver em contato com essas pessoas comuns em um determinado momento enfraqueceria a elite perderia os seus poderes e isso poderia enfraquecer o reino de um modo geral, atraindo inimigos, perdendo toda a força que o reino tem. Por quê? Porque o reino, nessa questão de queremos ser os únicos poderosos, eles acabaram também se distanciando. Então é um reino que não tem aliado nenhum, é um reino que não fala com ninguém, ele vive completamente isolado no seu mundo, vivendo com os seus elites. E aí Jogos Vorazes entra na questão de que existe, por conta disso, um jogo, né, um campeonato, onde algumas pessoas são escolhidas pela população para serem candidatos nesses jogos. E é uma mistura de Jogos Vorazes com pega-bandeira. E existe uma questão ali de vida ou morte, porque algumas pessoas acabam se matando para atingir o objetivo daquele jogo. E quem ganhar vira o grande vitorioso e é a pessoa mais honrosa de todo o reino e etc. Também acaba ganhando uma grande quantia de dinheiro, enfim. Mas a semelhança com os Jogos Vorazes termina por aí, porque de resto, acabou. Enfim, Paige vai para os jogos, ela é escolhida pela população, porque como a população amou ela, achou incrível o que ela fez, ela é escolhida para ir para os jogos, ela vai. E, assim, eu não vou contar mais, né, do que acontece, se Paige ganha, se Paige não ganha. O que acontece, porque os jogos são, como eu falei, compostos por pessoas da elite que usam seus poderes desses jogos. Inclusive tem entrevistas também para conquistar o público, igual tem em Jogos Vorazes. E nessa entrevista elas têm que demonstrar os poderes, porém Paige não tem poder nenhum. Então, como menina, Paige vai sobreviver num jogo sem poder, no meio de gente com poder. Poder de força, poder de teletransporte, poder de invisibilidade. Como menina Paige vai sobreviver? Você vai ter que ler pra saber. Mas assim, no começo, esse livro foi muito o vídeo o short filme de Outwell pra mim. Porque começou incrível, maravilhoso, extremamente intrigante e sensacional. E toda hora eu queria ver sobre Kai e Paige. Kai é o filho do rei. Eu queria ver Kai e Paige, Paige e Kai. E aquela coisa de louco, maravilhoso. E aí eu fui chegando ali nos 30%, 40%, eu fui pensando, opa, algo está surgindo na superfície. Algo está se levantando. E eu acho que esse livro não é tão perfeito assim. E a coisa foi. E cada vez que ia chegando perto do final, eu ia pensando, esse livro não é perfeito de jeito nenhum. E eu comecei a ver muitas falhas, assim, e falhas tão não grotescas, mas falhas tão, como é que eu posso dizer, tão básicas, sabe, que você fica, gente, o livro passou pela autora, o livro passou provavelmente por um revisor, por um editor, talvez até por um leitor beta ou vários leitores betas, e ninguém viu essas coisas. E assim, não era erro, graças a Deus não era erro de ortografia nem nada, mas era erro de construção. Era erro de construção de personagem, era erro de construção de história. Pra mim tem muita falha em construção de história, de você realmente encaixar as peças ali. As coisas às vezes parecem um pouco jogadas na sua mão e a solução também aparece magicamente. Teve uma cena da Paige e do Kai numa parte dos jogos onde ela tá extremamente machucada, ele acaba encontrando ela e aí ele quer tentar ajudar ela e aí do nada ele já tinha se ferido, ele não conseguiu
cuidar ali da própria ferida, mas quando foi no momento pra salvar ela, do nada, ele olhou pro chão e viu que tinha uma caixa de primeiros socorros, praticamente, no chão, e aquilo salvou a vida dela. E eu fiquei, gente, do nada, o cara tá ali, ó, há horas. E aí, do nada, ele olha pro chão e ele encontra uma caixa com uma poção que salvou a vida da Paige. Aquilo não me desceu. Foi, assim, muito fácil, muito fácil. Teve outras cenas também que, assim, que a solução aparecia magicamente. Tudo era muito fácil de ser resolvido, sabe? A personagem tinha um problema e na página seguinte alguém vinha falando alguma coisa que era a resposta pro que ela queria saber, e ela já fica, meu Deus, eu descobri. E não, sabe? Eu achei a Paige é uma personagem muito boa até um certo ponto, porque por conta dessas falhas, assim, de construção de mundo e de personagem, eu digo porque a Paige, ela muitas vezes não age como ela deveria agir, sabe? Como a personagem dela é construída, então, assim, uma menina que ficou órfã aos 11 anos, uma menina que recebeu treinamento em várias áreas, tanto em relação à mentira, quanto a treinamento de luta, de espada, de faca, de arco e flecha, treinamento de tudo que você possa imaginar. Essa menina recebeu pelo pai. Ela vive na rua, ela tem acho que 18 anos, então ela vive na rua desde os 18 ou 17, ela vive na rua desde os 11. Ela é uma ladra muito experiente, muito experiente. E aí, quando aparece alguém do nada, falando coisas do nada pra ela não desconfia dessa pessoa, assim, nem um pouco. Nem um pouco. A pessoa aparece, as pessoas, né, aparecem e começam a contar coisas pra ela, e ela fala assim, nossa, pode ter certeza que eu vou te ajudar. Porque as pessoas acabam pedindo ajuda pra ela com um plano fuleira, que na hora que eu li eu falei, isso aqui vai dar errado. E ela, uma menina que mora na rua, uma menina que luta pra sobreviver desde os 11 anos, uma menina que rouba, não conseguiu identificar que aquele plano era fuleira e falou, eu vou te ajudar, pode contar comigo. Pra uma pessoa que apareceu do nada, que ela nem sabia se era confiável ou não. Então, assim, eu acho que faltou alguém pra pegar na mãozinha e falar, vamos reescrever algumas partes? Me conta melhor o que tá acontecendo? Vamos criar um plano mais elaborado? Porque, assim, a escrita da autora, ela, tirando essas falhas, ela não é ruim, sabe? É uma autora que você percebe que ela tem um super potencial. Foi o primeiro livro dela, ok, mas mesmo assim, eu acho que faltou, nem dela, porque eu acho que faltou das pessoas que estão auxiliando ela terem essa visão. Porque eles sim são treinados para identificar esse tipo de falha. Eu não sou treinada para identificar esse tipo de falha e eu identifiquei. E, assim, eu já li o segundo livro, eu li Reckless, e a coisa continua, sabe? Os mesmos problemas que eu vi no primeiro livro continuaram no segundo livro. E a história, ela é muito boa. Kai Page é um romance ali extremamente envolvente. Você fica querendo saber sobre essa questão da elite e das pessoas comuns, o que acontece com essas pessoas comuns. Essas pessoas comuns realmente conseguem infectar a elite, o que elas têm, o que o rei trama com tudo isso. Depois a gente vai descobrindo também sobre que existe um grupo de resistência contra o rei e assim, começam a acontecer ataques durante esses jogos, ataques enquanto os concorrentes estão no castelo antes de começar os jogos. Então, assim, a gente vai vendo toda uma questão ali, um pouco política também, que é muito fraca. Que é muito fraca, a gente não consegue ter uma visão clara do que está acontecendo, e até a gente pode pensar, talvez a autora queira desenvolver isso mais no próximo livro. Cheguei no segundo livro e não foi desenvolvido. Então, enfim,
Eu acho que é um livro, sim, que deve ser dado uma chance. É uma leitura, se você esquecer todos esses erros, é uma leitura super gostosa. Eu vou ler, sim, até o final a série, ou a trilogia, enfim. Mas é uma história que tem muitas falhas. Não é uma história tão perfeita como o TikTok diz ser. Eu caí no golpe. Mas se você gosta de fantasia, se você gosta de slow burn, e um slow burn muito bem feito mesmo. Todas as cenas Kai Paging foram, assim, incríveis. Pra mim, foi o melhor desse livro. O romance todo é muito bem feito. Então, se você gosta de fantasia com mais romance do que fantasia, porque na questão fantasia e política ali deixou bastante a desejar por construção de história e de mundo, eu sugiro que você leia Powerless. Mas é isso. Me contem nos comentários se vocês já leram Powerless, se vocês querem ler Powerless. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de clicar em curtir, nem de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!